Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, aqui é a tia Vanessa. Hoje nós temos mais uma aula, de arte, do dia 29/10 de 2020, certo? O que nós vamos fazer na nossa aula de hoje? Hoje nós temos aqui a nossa correção da atividade da aula passada. Então, já deixando em aberto aqui, para que não fiquem com dúvida na nossa disciplina, no nosso conteúdo. Teve alguma pergunta que nós corrigimos aqui e que ainda não ficou claro para você? Pode chamar a tia no WhatsApp, que eu vou fazer uma ligação, uma chamada de vídeo, até esclarecer a dúvida de vocês. Eu só não quero que vocês fiquem com dúvida, ok? Nós estamos na nossa reta final, dos nossos conteúdos. Nós já estamos terminando essa parte onde nós estávamos falando sobre a arte grega. Então, na semana passada eu deixei para vocês uma atividade e hoje nós vamos discutir, esclarecer e conversar um pouquinho aqui a respeito, das características da arte grega, um pouquinho sobre a pintura, sobre a arquitetura, como que acontecia essas manifestações artísticas dentro, da cultura grega. Então, vamos começar. Aqui eu disponibilizei para vocês um mapa mental. O que significa esse mapa mental, professora? Então, eu deixei esse mapa mental para vocês conseguirem situar os aspectos mais importantes que eu queria que vocês guardassem, Então, ele é um mapa mental porque você consegue fazer um esqueminha para guardar aí as informações mais importantes, não é mesmo, sexto ano? Então, as primeiras manifestações, que atualmente nós podemos hoje conhecer como a cultura grega, elas foram aí influenciadas por diversos povos de origem indo-europeia, E elas se destacaram principalmente na produção das cerâmicas, das joias, dos afrescos, e de pequenas esculturas, tá? Mais tarde, a arte grega, ela veio e consigo, ela atingiu uma maior expansão, por meio de suas esculturas, tá? Então, aí já surgiu as grandes obras arquitetônicas, as produções teatrais, que mais na frente vocês vão ver na próxima aula, e a música, tá? Primeiro, eu quero que vocês pensem comigo como as esculturas gregas, elas têm características similares a de seres humanos. Como assim, professora? Então, vamos lá. Seguindo o nosso mapa mental aqui, eu quero mostrar para vocês quem foram, os gregos, os responsáveis pela arte grega. Então, o povo grego, foi na antiguidade um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, tá? Aqui, as ordens, eles seguiam ordens de reis, de sacerdotes. Então, eles acreditavam que o ser humano era a concepção mais incrível do universo, tá? E as características predominantes que a tia expôs para vocês aqui no mapa mental é muito simples, tá? Os gregos, eles se destacavam pelo que eu acabei de falar com vocês, na pintura, na arquitetura, também na escultura, tá? E temos algumas características que são muito importantes. Nós podemos dizer aqui da simetria, da perfeição, tá? Que as obras gregas, principalmente as esculturas, elas buscavam aí a beleza e a perfeição, tá? E essas obras, elas eram finalizadas a partir de modelos vivos, religiosos, domésticos ou até mesmo funerário, tá? Mas isso tudo buscava a valorização do ser humano. E nas pinturas e nas esculturas? Elas
seguiam um padrão rígido de beleza, tá? Elas imitavam a perfeição mesmo, principalmente os corpos nus, que eu falei para vocês, da semelhança, né, com os humanos. Então, de acordo aí com os princípios da filosofia, que era a regra que os gregos seguiam, que era a regra da simetria, né, que eles buscavam aí ter uma representatividade fiel do que era demonstrado. Na arquitetura, nós temos grandes templos também perfeitos e que seguiam também a regra da simetria, né? A ordem simétrica. Essa ordem aí, ela era responsável por garantir a perfeição dessas esculturas e dessas arquiteturas, tá? Na pintura, nós temos também como característica principal, não sendo uma regra, né? Nós temos aí um padrão que eles seguiam para produzir as suas obras, principalmente as cerâmicas, tá? Então, eles seguiam detalhes que respeitavam as cores, tá? Os seguintes padrão possuía sempre, tanto que eu posso mostrar para vocês no nosso livro didático, as cerâmicas, né, as peças cerâmicas, as pinturas, elas seguiam padrões de figuras negras sobre o fundo vermelho, ou então figuras vermelhas sobre o fundo dourado, ou preto ou branco, ok? Era uma regra, professora? Não, era um padrão onde eles seguiam, ok? Então, agora, depois que a tia dado essa explicação, nós vamos conversar um pouquinho sobre as perguntas que eu deixei para vocês realizarem, né? Então, eu deixei a pergunta 1. As esculturas gregas têm como principal características a harmonia. Explique com suas palavras a harmonia e a semelhança com homens e mulheres. Então, o que era a harmonia nas obras, nas esculturas gregas? Ela buscava as características aí de que se equilibravam, que davam maior visibilidade para o belo, para a perfeição, tá? Então, os gregos, eles buscavam constantemente essa perfeição, tá? Esses padrões, eles predominavam entre o ritmo, o equilíbrio, né? Deveriam ter o equilíbrio de cor, o equilíbrio da simetria, onde obedecia os padrões de espaço, de tamanho, tá? E a harmonia, que valorizava as medidas proporcionais, tá? Essas medidas proporcionais, elas eram o ideal de beleza daquele momento, ok? Então, o que nós podemos falar desse ideal de beleza grega, né? Eles, principalmente nas esculturas que vocês podem observar nas figuras dos livros de vocês, o livro didático, nós temos aí a beleza surreal, né? Do corpo bem escultural, bem os traços perfeitos, a boca, né, o olho, o cabelo. Então, nas esculturas nós podemos ver principalmente esse ideal de beleza, ok? Já na pergunta 2, eu perguntei para vocês, pedi para vocês descreverem, né, as características marcantes da pintura grega. Como que vocês escreveram? Eu já recebi muitas atividades, inclusive já corrigi, já retornei para vocês. Mas aqui na arquitetura nós podemos citar uns aspectos que se destacam, né, que são importantes, tá? Essa arquitetura que vem aí se desenvolvendo desde o século VIII a.C., ela é vista, sexto ano, principalmente, né, com suas construções belíssimas, grandes construções públicas, e essas construções públicas geralmente eram para a adoração de seus deuses. E quais que eram as características principais, então, tia Vanessa? As características principais era a simetria, tinha o processo da simplicidade. Vocês vocês podem perceber aqui nessa imagem aqui, né, da escultura, de pintura, como que as imagens não possuíam nenhum embaraço visual. Então, elas eram
tida como características simples, que davam para ver perfeitamente, que dava para ver cada detalhe muito perfeito, tá? Então, era a simetria, a simplicidade e o que nós já falamos lá em cima, que era a harmonia, tá? Que estão presentes aí na arquitetura, ok? Já a questão de número 3, eu perguntei para você se existem regras para a produção das pinturas gregas. Será que existem regras para essas produções nas pinturas? Como que essas regras, então, seriam construídas se elas realmente fossem tidas como regras? E quais seriam essas regras, ok? Primeiramente, eu quero falar para vocês que a arte grega ela foi considerada uma arte livre, ok? Que valorizava o ser humano, tá? Como sendo o ser mais importante do universo. A inteligência humana era superior à fé, né? Encontrada na civilização egípcia. Então, o dia a dia era retratado principalmente com as manifestações aí da natureza, né? Os gregos, eles simplificavam a arte, eles procuravam ter o equilíbrio harmônico, o ritmo, tá? Pois eles buscavam somente uma coisa, a perfeição. Então, as características de buscar a beleza das coisas, superior do homem, a razão, né, serem democráticos, eles não impunham regras rígidas, ok? Eles apenas seguiam padrões característicos. E esses padrões característicos, nós podemos perceber eles aí nas pinturas, nas cerâmicas, na arquitetura, nas esculturas, tá? As pinturas, principalmente, elas vinham carregadas de padrões, não de regras. E esse padrão foi estabelecido principalmente nas cores, né? Que foi o que eu falei com vocês, que geralmente vocês podem perceber figuras negras sobre o fundo vermelho ou figuras vermelhas e douradas sobre um fundo preto ou branco. Entendeu? Então, meus amores, se vocês tiverem dúvidas nessas questões, podem chamar para a gente bater um papo e esclarecer toda essa dúvida, tá? Já deixo para vocês uma tarefinha que é para a próxima aula já vir, né, preparados, vocês já estarem preparados com a leitura da página 15 a 31. Bom? Tem muita imagem nessas páginas, tá bom? Não se assustem, não são muitas páginas. Tem imagens em galerias de arte, por isso vocês podem achar que é muita página, mas não é tanta página de conteúdo. Eu quero que vocês já tenham um conteúdo adiantado para na próxima aula a gente discutir, ok? Então, eu retorno e deixo em aberto que estou à disposição de vocês para tirarem dúvida. Um grande abraço meu e até a nossa próxima aula.